Enquanto caminhava pelos jardins de um resort de luxo, o milionário ficou paralisado ao ver o anel da jardineira. Era o mesmo que ele deu à sua amada, dada como morta há 29 anos. O sol da manhã penetrava suavemente entre as palmeiras do resort Recanto das Palmeiras, criando sombras dançantes no chão de pedra portuguesa. Rodrigo Santana caminhou devagar pela trilha que levava aos jardins. Respirando fundo o ar salgado que vinha do mar, aos 55 anos, aquele homem imponente carregava nos ombros o peso de um império empresarial construído com as próprias mãos, mas também o fardo invisível de uma dor que 30 anos não conseguiram curar. Era a primeira vez em décadas que Rodrigo se permitia parar, realmente parar, sem reuniões, sem telefonemas urgentes, sem decisões milionárias esperando sua aprovação. Seus advogados haviam insistido que ele precisava de umas férias depois do último colapso no escritório. Burnout, disseram eles, usando essa palavra moderna que não existia quando ele começou a trabalhar obsessivamente para esquecer. Esquecer Beatriz. O nome ainda ecoava em sua mente como uma melodia triste que se recusava a sair. Beatriz Moreira, a mulher que deveria ter sido sua esposa, a mãe de seus filhos, sua companheira de vida. Em vez disso, ela se tornara apenas uma lembrança dolorosa de tudo que ele perdeu numa noite chuvosa de setembro. Há exatos 30 anos, Rodrigo parou diante de uma fonte ornamental, observando os peixes dourados nadando em círculos infinitos. Como ele, presos em sua própria rotina, sem nunca chegarem a lugar nenhum. O som da água corrente o tranquilizava, algo que descobrira apenas nos últimos dias. Durante todos esses anos, o silêncio o incomodava, porque permitia que os pensamentos voltassem para aquela noite. Com licença, Senhor. A voz feminina o tirou do transe. Rodrigo se virou e viu uma jovem se aproximando com um regador nas mãos. Cabelos castanhos presos num rabo de cavalo simples. Roupas de trabalho que não escondiam sua beleza natural. E um sorriso tímido, mas genuíno. Devia ter uns 20 e poucos anos, talvez menos. Desculpe incomodar. Sou Luana, jardineira daqui do resort. Preciso regar as plantas ao redor da fonte. Claro, sem problema, Rodrigo respondeu, dando um passo para o lado. Trabalho bonito que vocês fazem aqui. Os jardins estão impecáveis. Luana sorriu, parecendo surpresa com o elogio. Obrigada, senhor. A gente se esforça bastante, o senhor é hóspede novo, né? Não costumo ver ninguém caminhando tão cedo pela manhã. Rodrigo Santana. Ele se apresentou, estendendo a mão. E você tem razão. Não sou muito de acordar cedo normalmente, mas aqui, sei lá, parece que o tempo passa diferente. Quando Luana se inclinou para cumprimentá-lo, algo no pescoço dela capturou toda a atenção de Rodrigo. Por um momento, ele achou que estava sonhando, ou tendo uma alucinação, ou talvez finalmente enlouquecera de vez. Ali, pendurado numa corrente dourada simples, estava um anel, não qualquer anel, o anel de safiras azuis que pertencera à sua avó, passado para sua mãe, e que ele próprio havia dado a Beatriz no dia em que pediu sua mão em casamento. O mundo parou. Rodrigo sentiu o sangue gelar nas veias, enquanto fitava a joia impossível. Aquele anel era único no mundo. Havia sido criado por um joalheiro italiano no século XIX, com pedras raras extraídas do Sri Lanka. Sua avó sempre dizia que as safiras traziam proteção e amor eterno para quem as usasse. Ele acreditara nessa história quando era criança, e continuou acreditando quando entregou o anel para Beatriz. Senhor, o senhor está bem. A voz de Luana soou distante, como se viesse de outro mundo. Rodrigo piscou várias vezes, tentando recuperar a compostura. Suas mãos tremiam imperceptivelmente, como era possível. Ele mesmo havia identificado os destroços do carro onde Beatriz morreu. Eduardo, seu sócio e melhor amigo na época, estivera com ele naquele dia terrível, ajudando-o a reconhecer os poucos pertences que restaram do acidente. Não encontramos o anel, Eduardo havia dito. Deve ter sido arremessado longe com o impacto. Você sabe como essas coisas são. Mas ali estava ele, no pescoço de uma completa desconhecida, numa cidade a mais de 1000 quilômetros de onde Beatriz havia morrido. Desculpe. Rodrigo conseguiu articular, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. É só que esse anel que você está usando é muito bonito. Posso perguntar onde conseguiu? Luana tocou instintivamente a joia.
Um gesto protetor que Rodrigo notou imediatamente. Ela pareceu hesitar por um momento, como se a pergunta a deixasse desconfortável. Ah, este. Ela sorriu meio sem jeito. Na verdade, eu tenho desde criança. É meio que a única coisa que sobrou dos meus pais biológicos. As palavras atingiram Rodrigo como um soco no estômago. Dos seus pais biológicos. Eu cresci em orfanato aqui na região, quando me deixaram lá. Eu era só um bebê, mas esse anel veio comigo. As freiras sempre disseram que devia ser algo importante da minha família verdadeira, sabe? Por isso nunca quis vendê-lo, mesmo quando precisava de dinheiro. Rodrigo precisou se apoiar na borda da fonte para não cambalear. A mente dele disparou em 1000 direções diferentes. Beatriz estava grávida quando morreu. Eles haviam descoberto na semana anterior ao acidente. Quando ela chegou em casa radiante com o resultado do exame, iam ter um bebê, uma família. Mas se Beatriz morreu no acidente, como o bebê, que idade você tem, Luana? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar melhor. 29 anos. Faço aniversário em dezembro. Por quê? Dezembro. Beatriz morreu em setembro. Se ela estivesse de 3 meses quando aconteceu o acidente. As contas batavam perfeitamente. Onde exatamente você nasceu? Quer dizer, que orfanato foi esse? Luana franziu a testa, claramente intrigada com tantas perguntas pessoais. Orfanato Santa Teresa, aqui perto de Itacaré mesmo. Mas por que o interesse todo? O senhor conhece alguém que... Não. Rodrigo se apressou a responder, percebendo que estava sendo invasivo demais. Desculpe a curiosidade. É que o anel me lembrou de uma joia da minha família, parecença incrível. Luana pareceu aceitar a explicação, mas Rodrigo notou que ela ainda o observava com uma expressão curiosa. Havia algo em seus olhos, uma familiaridade estranha que ele não conseguia identificar. Bem, eu preciso terminar de regar as plantas, ela disse depois de um momento. Foi um prazer conhecê-lo, Sr. Rodrigo. Se precisar de alguma coisa durante sua estadia, pode me procurar. Geralmente estou pelos jardins de manhã cedo. Claro. Obrigado, Luana. Ele a observou se afastar, notando cada detalhe, o jeito de andar, o formato do rosto, até mesmo os gestos com as mãos. Havia algo nela que despertava uma sensação estranha em seu peito, como se estivesse olhando para um fantasma do passado. Quando Luana desapareceu entre as plantas, Rodrigo permaneceu parado ao lado da fonte por mais alguns minutos, processando o que acabara de acontecer. 30 anos de certezas absolutas haviam sido abaladas em questão de segundos. Se aquele anel estava ali, se aquela jovem realmente era órfã da idade certa, será que Beatriz não havia morrido no acidente? Será que de alguma forma ela conseguira ter o bebê? Mas então, onde ela estava? Por que nunca o procurou? Ou talvez alguém tivesse mentido para ele todos esses anos? Rodrigo tirou o celular do bolso com as mãos ainda tremendo. Precisava de respostas, e sabia exatamente por onde começar. Conhecia o melhor investigador particular de São Paulo, alguém discreto e eficiente que poderia descobrir a verdade sobre Luana Santos e o orfanato Santa Teresa, porque uma coisa ele tinha certeza. Aquele não era apenas um anel parecido, era exatamente o mesmo anel que ele havia dado a Beatriz, e se estava ali, significava que a história que ele conhecia sobre aquela noite trágica de setembro estava incompleta. Ou pior, estava completamente errada. Luana terminou de regar as últimas plantas do jardim principal, ainda pensando no encontro estranho da manhã. Havia algo no olhar daquele homem, Rodrigo Santana, que a deixara inquieta, a forma como ele fitara seu anel, como se estivesse vendo um fantasma, e todas aquelas perguntas sobre sua origem. Guardou o regador no depósito dos jardineiros e checou o relógio. 8h30 da manhã. Ainda tinha tempo para uma pausa rápida antes de começar a poda das roseiras no jardim dos fundos. Sentou-se num banco de madeira sob uma mangueira frondosa, seu lugar favorito para descansar, e tocou inconscientemente o anel no pescoço. Fazia isso desde criança. Tocar a joia quando se sentia confusa ou nervosa era um gesto automático, como se o anel trouxesse algum tipo de conforto que ela não conseguia explicar. As freiras do orfanato sempre disseram que era a única pista sobre sua família verdadeira, a única conexão com um passado que ela jamais conheceria. Luana fechou os olhos e tentou fazer o que fazia desde pequena: forçar as lembranças mais antigas a voltarem.
Era como tentar agarrar fumaça com as mãos. Fragmentos soltos que apareciam e desapareciam antes que ela pudesse dar sentido a eles. Uma voz feminina cantando uma canção de ninar. Sempre a mesma melodia, suave e carinhosa. Mas ela nunca conseguia lembrar da letra completa. Apenas alguns versos soltos. Dorme, meu amor, que mamãe está aqui. O perfume de jasmins, intenso e doce. Como se alguém a abraçasse enquanto usava esse perfume. Ela sempre soube que era jasmim, porque quando descobriu essa flor pela primeira vez aos 7 anos no jardim do orfanato, teve uma sensação estranha de déjà-vu tão forte que chegou a chorar. E havia mais alguma coisa, uma sensação de movimento, como se estivesse sendo carregada no colo por alguém que caminhava rapidamente, passos apressados, uma respiração ofegante, uma voz sussurrando palavras que ela não conseguia decifrar. Era sempre aí que a lembrança se fragmentava completamente. Irmã Conceição, a freira que cuidara dela nos primeiros anos no orfanato, sempre dizia que era normal não lembrar de nada dos primeiros meses de vida. Você era muito pequenininha quando chegou aqui, minha filha. Nem 1 ano tinha. É impossível guardar memórias de tão cedo. Mas Luana sempre sentiu que havia algo mais. Aqueles fragmentos pareciam reais demais para serem apenas imaginação de criança. E o anel? Por que deixariam uma joia aparentemente valiosa com um bebê abandonado? Não fazia sentido. Luana, onde você está se escondendo? A voz de Marcos, o supervisor dos jardins, a trouxe de volta ao presente. Ela se levantou rapidamente, ajeitando a camiseta do uniforme. Estou aqui, Sr. Marcos. Só estava descansando 1 minutinho. Marcos apareceu por entre as plantas. Um homem de 50 e poucos anos com o rosto queimado de sol e um sorriso sempre presente. Ele era como um pai para Luana, que trabalhava no resort há 3 anos desde que saiu do orfanato aos 18. Relaxa, menina. Você trabalha mais que 3 funcionários juntos. Só vim avisar que tem um hóspede perguntando sobre você na recepção. O coração de Luana deu um pequeno salto. Perguntando sobre mim. Quem? Um tal de Rodrigo Santana. Disse que quer contratar seus serviços para cuidar do jardim particular da suíte dele. Ofereceu uma grana extra bem boa. Luana franziu a testa. Aquele era exatamente o homem que encontrara pela manhã, o que fizera todas aquelas perguntas estranhas sobre seu passado. Que coincidência estranha ele querer contratá-la justamente agora. Ele está na recepção ainda. Não, voltou para a suíte. Suíte presidencial, número 12. Disse que você pode aparecer quando der. Marcos a estudou com curiosidade. Aconteceu alguma coisa, Luana? Você parece meio nervosa. Não é nada, é só que... Encontrei esse hóspede mais cedo e ele fez umas perguntas meio estranhas. Sobre minha família, essas coisas. Que tipo de perguntas? Luana hesitou. Marcos sempre fora protetor com ela. Especialmente depois que descobriu sua história no orfanato. Era o tipo de pessoa que se preocupava genuinamente com o bem-estar dos funcionários. Ele perguntou sobre meu anel. Sobre onde nasci, minha idade, sei lá. Achei meio invasivo. Marcos coçou a barba grisalha. Ricos excêntricos às vezes são assim mesmo. Acham que podem comprar qualquer informação. Mas se você não se sentir confortável, não precisa aceitar o trabalho extra. Eu invento uma desculpa qualquer. A oferta era tentadora. Luana ganhava bem no resort, mas toda a renda extra fazia diferença. Ela ainda sonhava em juntar dinheiro suficiente para fazer uma faculdade. Talvez de biologia ou agronomia, trabalhar com plantas era sua paixão, e ela queria transformar isso numa carreira de verdade. Por outro lado, havia algo no jeito como Rodrigo Santana a olhara que a deixava desconfortável, como se ele soubesse algo sobre ela que ela mesma não sabia. Sabe que mais, Sr. Marcos? Acho que vou dar uma chance. Se for muito estranho, eu invento uma desculpa e saio, mas a grana extra pode ajudar muito. Tudo bem, mas fica esperta. E se acontecer qualquer coisa estranha, você me procura na hora. Ouviu? Pode deixar. Luana terminou suas tarefas da manhã com a mente dividida entre o trabalho e a curiosidade sobre o que Rodrigo Santana realmente queria. Quando finalmente se dirigiu à suíte presidencial, já passava do meio-dia. A suíte 12 ficava numa área mais reservada do resort, com vista privilegiada para o mar. Luana respirou fundo antes de bater na porta, tentando organizar os pensamentos. Luana, obrigado por vir.
Rodrigo abriu a porta com um sorriso que parecia forçado. Ele estava vestido de forma casual, mas ela notou que suas roupas provavelmente custavam mais que seu salário de vários meses. Senhor, Marcos disse que o senhor queria contratar meus serviços. Exato. Entre, por favor. Queria mostrar o que tenho em mente. A suíte era impressionante. Luana nunca havia entrado numa das acomodações de luxo do resort. Tinha uma sala ampla, varanda com vista para o mar, e do lado de fora, um pequeno jardim particular que precisava de cuidados. Como pode ver, o jardim está meio abandonado, Rodrigo explicou, gesticulando em direção à varanda. Gostaria que alguém cuidasse dele durante minha estadia, deixá-lo mais vivo, sabe? Luana observou as plantas murchas e o gramado ressecado. Era um trabalho simples, que não justificaria contratar alguém especificamente. Qualquer funcionário da equipe de jardinagem poderia fazer aquilo. Quanto tempo o senhor pretende ficar? Ainda não decidi. Talvez algumas semanas. Depende de algumas coisas que preciso resolver. Havia algo na voz dele que soava vago, evasivo. Luana o estudou discretamente. Rodrigo Santana era bonito para a idade. Tinha porte de quem estava acostumado a comandar. Mas havia uma tristeza profunda em seus olhos que ele tentava esconder. Posso perguntar por que especificamente eu? Temos outros jardineiros mais experientes. É que você parece ter um talento especial com plantas. Vi como cuidava dos jardins esta manhã. Tem um jeito delicado, carinhoso. É exatamente o que preciso aqui. A resposta soou ensaiada. Mas Luana decidiu não insistir. O trabalho parecia simples e bem remunerado. E talvez, durante o tempo que passasse ali, conseguisse descobrir por que aquele homem estava tão interessado em sua origem. Tudo bem, aceito. Quando posso começar? Que tal amanhã cedo? Mesma hora que nos encontramos hoje? Perfeito. Quando Luana se preparava para sair, Rodrigo a chamou novamente. Luana, posso fazer mais uma pergunta sobre seu passado? Prometo que é a última vez que vou incomodar você com isso. Ela hesitou, mas sua curiosidade era maior que o desconforto. Pode falar. Você já tentou procurar informações sobre seus pais biológicos, documentos, certidões, qualquer coisa que pudesse dar pistas sobre quem eles eram? A pergunta tocou numa ferida antiga. Era algo que Luana pensava constantemente, mas nunca tivera coragem de investigar de verdade. Já pensei nisso algumas vezes, mas tenho medo do que posso descobrir. E se eles me abandonaram porque não me queriam, às vezes é melhor não saber certas coisas. Rodrigo a observou com uma expressão intensa, como se estivesse memorizando cada palavra. E se eu te dissesse que talvez eles não tiveram escolha? Que talvez existam circunstâncias que você nunca imaginou? O coração de Luana acelerou. O senhor sabe alguma coisa sobre meus pais? Eu não sei, mas estou começando a suspeitar de algumas coisas. Se for verdade o que estou pensando, você merece saber a verdade. Rodrigo passou a tarde inteira no telefone com Mário Henrique, o investigador particular que havia contratado pelos últimos 15 anos para resolver questões delicadas da empresa. Se havia alguém em quem podia confiar para descobrir a verdade sem fazer alarde, era Mário. Preciso que você investigue tudo sobre uma jovem chamada Luana Santos, de 29 anos, disse Rodrigo, caminhando nervosamente pela suíte. Ela trabalha aqui no resort e cresceu no orfanato Santa Teresa, aqui perto de Itacaré. Algum problema específico, chefe? Não é da empresa, é pessoal, muito pessoal. Rodrigo fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Ela pode ter alguma ligação com um caso antigo meu? Preciso saber tudo. Certidão de nascimento, como chegou ao orfanato, quem a deixou lá? Qualquer documento que possa existir. Entendi. Orfanatos às vezes são complicados com registros antigos, mas vou dar meus pulos, quanto tempo tenho. O mais rápido possível. E Mário. Descrição total. Ok. Ninguém pode saber dessa investigação. Pode deixar. Te mando um relatório preliminar em 48 horas. Depois de desligar, Rodrigo se serviu uma dose de uísque e se posicionou na varanda. Observando o mar, o pôr do sol pintava o céu de tons alaranjados. Mas ele mal notava a beleza do cenário. Sua mente estava completamente focada em desvendar o mistério que aparecera em sua vida como um raio em céu azul.
Se Luana realmente fosse filha de Beatriz, isso significava que tudo que ele acreditara pelos últimos 30 anos era mentira. Beatriz não morrera no acidente, ou pelo menos não na hora. Conseguira dar à luz e de alguma forma garantir que o bebê sobrevivesse. Mas então, onde ela estava? Por que nunca o procurou? Por que deixou a filha num orfanato? As perguntas se multiplicavam em sua cabeça, cada uma mais perturbadora que a anterior. Rodrigo tomou outro gole de uísque. Sentindo o líquido queimar a garganta, havia parado de beber depois dos 40, quando percebeu que estava usando o álcool para adormecer a dor. Mas hoje precisava de algo para acalmar os nervos. Uma batida na porta o interrompeu dos pensamentos. Rodrigo franziu a testa. Não esperava ninguém. Quando abriu, quase deixou o copo cair no chão. Eduardo, que diabos você está fazendo aqui? Eduardo Santana estava parado no corredor com sua postura característica de quem se achava dono do mundo. Aos 56 anos, continuava sendo um homem atraente, cabelos grisalhos bem cortados e roupas caras que escondiam bem os quilos extras. Seu sorriso, no entanto, não chegava aos olhos. Oi. Rodrigo, que surpresa boa te encontrar aqui. Eduardo entrou na suíte sem ser convidado, como sempre fazia. Estava passando pela região a negócios e soube que você estava hospedado aqui. Não podia deixar de dar uma passadinha. Como você soube que eu estava aqui? A pergunta saiu mais áspera do que Rodrigo pretendia. Ah, você sabe como é, rede de contatos. Eduardo se serviu uma dose do uísque de Rodrigo sem pedir permissão. Aliás, que bom que você finalmente resolveu tirar umas férias. Estava na hora, cara. Você andava com uma cara péssima no último ano. Rodrigo observou o antigo sócio com desconfiança. Eduardo havia sido seu melhor amigo na juventude, parceiro nos negócios, e a pessoa que o ajudara a passar pelos momentos mais difíceis depois da morte de Beatriz. Mas algo na presença dele ali, justamente agora, parecia estranha demais para ser coincidência. Negócios na Bahia. Desde quando você tem negócios aqui? Diversificação, meu amigo. Turismo está em alta. Resorts, essas coisas. Eduardo gesticulou vagamente. Mas deixa de conversa fiada. Como você está? De verdade. Bem, descansando. Ótimo, ótimo. Você merece. Eduardo caminhou até a varanda, admirando a vista. Lugar lindo este. Deve ser relaxante demais estar aqui, longe de tudo e de todos. Havia algo no tom de Eduardo que incomodava Rodrigo. Uma casualidade forçada, como se ele estivesse representando um papel. E os negócios como estão? Eduardo continuou. Imagino que deve estar difícil ficar longe da empresa. Mesmo de férias. A empresa está se virando muito bem sem mim. Obrigado. Claro, claro. Você sempre foi eficiente demais. Eduardo tomou outro gole e se virou para Rodrigo. Conhecendo gente interessante aqui no resort. A pergunta atingiu Rodrigo como um alarme. Por que Eduardo estaria interessado em saber com quem ele estava conversando? Só os funcionários normais, por quê? Ah, nada demais. É que vi você conversando com uma das jardineiras hoje de manhã. Parecia uma conversa bem animada. O sangue de Rodrigo gelou. Eduardo estava observando seus movimentos. Mas por quê? E há quanto tempo? Você estava me observando. Não seja paranoico, Rodrigo. Eduardo riu, mas o som saiu falso. Cheguei hoje cedo e vi vocês conversando perto da fonte. Só achei curioso você conversar tanto com uma funcionária. Não é muito seu estilo. Ela só estava fazendo o trabalho dela. Conversamos sobre os jardins. Ah, sim, os jardins. Eduardo assentiu lentamente. Ela parecia bem jovem, bonita também. Rodrigo sentiu uma onda de raiva subindo pelo peito. Havia algo no jeito como Eduardo falava sobre Luana que o incomodava profundamente. O que exatamente você quer dizer com isso? Nada demais, cara, relaxa. Eduardo levantou as mãos num gesto conciliatório. Só comentando. Você andou muito tempo sozinho. Seria bom se encontrasse alguém para conversar. Não preciso da sua terapia, Eduardo. O silêncio que se seguiu foi tenso. Eduardo terminou seu uísque e colocou o copo na mesa, seus movimentos deliberadamente lentos. Sabe, Rodrigo, às vezes penso em como as coisas poderiam ter sido diferentes se a Beatriz não tivesse morrido naquele acidente. A menção ao nome de Beatriz fez Rodrigo se enrijecer. Eduardo raramente falava sobre ela, sabendo como o assunto ainda era doloroso.
Por que está trazendo isso à tona agora? Sei lá, estar aqui. Neste lugar bonito, me fez pensar no passado, naquela noite terrível. Eduardo balançou a cabeça com uma expressão melancólica. Ainda me lembro de você destruído quando identificamos os destroços. Foi uma das piores noites da minha vida também, cara. Ver meu melhor amigo sofrendo daquele jeito. Eduardo, eu não quero falar sobre isso. Claro, desculpa. Eduardo se dirigiu para a porta. Bem, vou deixar você descansar. Só queria dar um oi mesmo. Talvez a gente possa jantar juntos amanhã, por favor. Pelos velhos tempos. Vou pensar. Perfeito. Eduardo parou na porta e se virou. Ah, e Rodrigo, se precisar de alguma coisa enquanto estiver aqui, pode me ligar. Qualquer coisa mesmo. Somos amigos há muito tempo, né? Depois que Eduardo saiu, Rodrigo ficou parado no meio da sala por vários minutos, processando a visita estranha. Muita coincidência Eduardo aparecer justamente agora, justamente quando ele estava investigando o passado. E aqueles comentários sobre Luana, sobre Beatriz. Pegou o telefone e ligou novamente para Mário. Mário, sou eu de novo. Preciso que você investigue mais uma pessoa. Eduardo Santana, meu ex-sócio. Quero saber onde ele esteve nos últimos dias. Que negócios ele tem na Bahia. Com quem anda falando. Algum problema específico. Digamos que estou com uma sensação estranha sobre a presença dele aqui. E Mário, acelera a investigação da Luana. Preciso desses resultados o mais rápido possível. Entendido. Chefe. Rodrigo desligou e voltou para a varanda. Mas agora sua paranoia estava em alerta máximo. Se Eduardo estava envolvido em alguma coisa, se havia alguma conexão entre sua presença ali e o mistério do anel de Luana. No dia seguinte pela manhã, Rodrigo esperou ansiosamente pela chegada de Luana. Quando ela apareceu pontualmente às 7 horas, ele notou que ela parecia ter dormido mal. Bom dia, Luana, tudo bem? Bom dia. Senhora e Rodrigo, sim, só não dormi muito bem, fiquei pensando no que o senhor disse ontem. Sobre meus pais? Rodrigo sentiu uma pontada de culpa por estar envolvendo aquela jovem inocente em algo que poderia ser perigoso. Mas ela tinha direito de saber a verdade. Não tinha. Luana, preciso te contar algo. Contratei um investigador para descobrir mais sobre sua origem. Espero que não se importe. Os olhos dela se arregalaram. Um investigador, sério, muito sério. E também preciso te avisar uma coisa. Um antigo conhecido meu apareceu aqui no resort ontem. Ele pode tentar conversar com você, fazer perguntas. Se isso acontecer, eu gostaria que você me contasse imediatamente. Por que ele faria isso? Ainda não tenho certeza. Mas Luana, Rodrigo a olhou nos olhos. Acho que sua história pode estar conectada com algo muito sério que aconteceu no meu passado. E se estou certo, pode ser que algumas pessoas não queiram que a verdade venha à tona. Naquela noite, Luana teve o sonho mais vívido de sua vida. Estava sendo carregada no colo por alguém que corria desesperadamente pela chuva. Os passos eram rápidos, irregulares, como se a pessoa estivesse fugindo de alguma coisa. Ela conseguia sentir o coração acelerado batendo contra seu próprio corpo pequeno, a respiração ofegante de quem carregava. Vai dar tudo certo, meu amor. Uma voz feminina sussurrava entre soluços. Mamãe vai te proteger. Vai dar tudo certo. No sonho, Luana conseguia ver o rosto da mulher. Cabelos castanhos molhados de chuva. Olhos verdes cheios de lágrimas. Uma expressão de desespero absoluto. E havia algo mais. O perfume inconfundível de jasmins, mesmo sob a chuva torrencial. A mulher parou em frente a um portão grande de ferro. Do outro lado, uma figura de hábito preto se aproximava lentamente. Luana sentiu ser entregue a outros braços. Ouviu a voz feminina sussurrar algo que não conseguia entender completamente. Apenas fragmentos. Cuidem bem dela, o anel, não deixem ninguém tirar. Luana acordou com o coração disparado, suor frio escorrendo pela testa, pela primeira vez na vida. O sonho havia sido tão claro, tão real, que ela conseguia lembrar de cada detalhe. Tocou instintivamente o anel no pescoço, sentindo as safiras frias contra a pele. Será que não era apenas um sonho? Será que era uma memória real? Levantou-se da cama pequena em seu quarto simples no alojamento dos funcionários e foi até a janela. O céu ainda estava escuro, mas ela sabia que não conseguiria dormir mais. As palavras de Rodrigo ecoavam em sua mente. Acho que sua história pode estar conectada com algo muito sério.
2 horas depois, Luana chegou mais cedo que o normal no jardim da suíte presidencial. Rodrigo já estava na varanda com uma xícara de café, parecendo também não ter dormido bem. Bom dia, Luana. Chegou cedo hoje. Bom dia, senhor Rodrigo. Não consegui dormir direito. Ela hesitou por um momento. Posso contar uma coisa estranha que aconteceu? Ah, claro. Pode falar. Tive um sonho muito real essa noite. Mas acho que não era só um sonho. Parecia mais uma lembrança. Luana contou todos os detalhes que conseguia lembrar, observando como a expressão de Rodrigo mudava a cada palavra. Quando ela terminou, o silêncio se estendeu por vários segundos. Rodrigo parecia estar processando informações importantes. Luana, essa mulher no seu sonho, você conseguiria desenhar o rosto dela? Acho que sim, porque... Só uma hipótese que estou testando. Enquanto Luana começava a cuidar das plantas, Rodrigo recebia a ligação que estava esperando. Mário, que descobriu. Rodrigo, cara, tem algo muito estranho nessa história toda. A voz do investigador soava tensa. Consegui acesso aos registros do orfanato Santa Teresa, mas tem várias inconsistências. Que tipo de inconsistências? Segundo a documentação oficial, Luana Santos foi abandonada na porta do orfanato numa noite de dezembro de 1994, com aproximadamente 1 ano de idade. Mas aqui é que fica esquisito. Não tem registro de quem a deixou lá. Nenhuma carta. Nenhuma explicação. E mais estranho ainda, o anel que ela carrega não está mencionado em lugar nenhum da papelada. Rodrigo sentiu o estômago se contrair. Como assim não está mencionado? É procedimento padrão documentar todos os pertences que chegam com as crianças abandonadas. Roupas, brinquedos, joias, tudo. Mas no caso da Luana, só menciona roupas de bebê em bom estado. Nenhuma referência ao anel. Isso significa que ou alguém mentiu na documentação, ou o anel foi dado para ela depois. E tem mais. Conversei com uma freira aposentada que trabalhava lá na época, irmã Conceição. Ela lembra da Luana chegando. Mas disse uma coisa interessante. O quê? Segundo ela, um homem apareceu no orfanato alguns dias depois da Luana chegar. Disse que tinha encontrado a criança nos destroços de um acidente de carro e queria ter certeza de que ela estava sendo bem cuidada. Ele fez uma doação generosa e entregou algumas lembranças da família biológica da criança. O sangue de Rodrigo gelou. Esse homem, ele deu o nome, Eduardo Santana. O mundo pareceu parar ao redor de Rodrigo. Suas pernas ficaram bambas e ele precisou se sentar na cadeira da varanda. Eduardo, seu melhor amigo, seu sócio, a pessoa que o consolara na noite em que identificaram os destroços do carro de Beatriz. Eduardo sabia sobre Luana desde o início. Rodrigo, você está aí. Estou. A voz saiu rouca. Mário, preciso que você investigue mais profundamente o acidente de Beatriz Moreira em setembro de 1994. Quero todos os registros, boletim de ocorrência, laudo da perícia, tudo. Já estou trabalhando nisso. Mas posso adiantar uma coisa. O Eduardo estava certo sobre uma coisa. Realmente houve um acidente naquela data. Na estrada entre Salvador e Feira de Santana. Mas tem algumas inconsistências no laudo também. Que tipo de inconsistências? Te mando um relatório completo ainda hoje. Mas, Rodrigo, seja muito cuidadoso. Se o Eduardo está envolvido nisso e soube que você está investigando, ele já sabe. Apareceu aqui ontem. Merda. Isso complica tudo. Fica esperto, cara. E protege a garota também, enquanto isso. Do outro lado da cidade, Eduardo Santana caminhava nervosamente pelo quarto de hotel barato onde estava hospedado. Não podia se dar ao luxo de ficar no mesmo resort que Rodrigo. Seria suspeito demais. Mas precisava ficar por perto para monitorar a situação. Seu telefone tocou. Era o contato que mantinha no resort. Um funcionário da recepção que há anos lhe passava informações sobre hóspedes importantes em troca de algumas notas de R$100. Bom, ele contratou a garota para trabalhar no jardim particular da suíte, informou a voz do outro lado da linha. E hoje de manhã, vi ele conversando muito sério com ela. Parecia coisa importante. Eduardo cerrou os punhos. 30 anos ele havia conseguido manter o segredo enterrado, construindo sua própria fortuna em cima da ausência de Rodrigo nos negócios nos primeiros anos após o acidente. E agora, por uma coincidência do destino, tudo ameaçava vir à tona. Ele sempre soubera que um dia poderia acontecer.
Sempre temera que Rodrigo descobrisse que Beatriz não morrera na hora, que conseguira ter o bebê antes que ele tomasse a decisão final, uma decisão que o assombrava há 3 décadas, mas que na época parecera a única saída. Beatriz nunca o amara, nem quando eram jovens, nem quando ele se declarou pela primeira vez, nem quando implorou para ela reconsiderar antes de aceitar o pedido de casamento de Rodrigo. Ela sempre fora obcecada pelo melhor amigo dele, cega para o amor verdadeiro que Eduardo sentia por ela. E quando descobriu que Rodrigo planejava pedi-la em casamento, Eduardo simplesmente enlouqueceu. O plano era apenas eliminar Rodrigo, fazer parecer um acidente. Beatriz ficaria viúva, vulnerável, e talvez finalmente enxergasse quem realmente a amava. Mas Beatriz descobriu o plano. Tentou avisar Rodrigo. Fugiu para protegê-lo. Eduardo a seguiu, desesperado para explicar, para fazê-la entender que fazia tudo por amor, na estrada escura e chuvosa. Aconteceu o acidente real. O carro de Beatriz capotou quando ela tentou desviar do veículo dele. Quando Eduardo chegou perto dos destroços, encontrou Beatriz ainda viva, mas gravemente ferida e entrando em trabalho de parto prematuro. Ela estava perdendo muito sangue, murmurando o nome de Rodrigo entre gemidos de dor. Ali, na chuva, Eduardo teve que tomar a decisão mais difícil de sua vida. Poderia chamar socorro, tentar salvá-la e arriscar que ela contasse tudo, ou poderia deixar que o destino seguisse seu curso. Mas o bebê nasceu, uma menina pequena, mas saudável, que chorava no meio daquela tragédia. E Beatriz, com seus últimos momentos de consciência, implorou para ele salvar a criança. Por favor, salve minha filha. Não deixe Rodrigo saber. Vai destruir ele. Protege ela. Foram suas últimas palavras coerentes antes de desmaiar de vez. Eduardo pegou a criança, levou-a ao orfanato mais próximo e voltou para criar a cena que Rodrigo encontraria. Destroços convincentes que indicavam morte na hora. Nenhum sinal de bebê ou sobrevivência. Por 30 anos, ele viveu com esse segredo. Por 30 anos, convenceu-se de que havia feito a coisa certa, protegendo tanto Rodrigo quanto a criança de uma verdade devastadora. Mas agora Rodrigo estava investigando, e se descobrisse a verdade, Eduardo sabia que perderia tudo. Não apenas a fortuna construída em cima da ausência do sócio, mas também a liberdade. E pior, perderia para sempre qualquer chance de justificar suas ações. Precisava agir rapidamente. Precisava silenciar qualquer evidência antes que Rodrigo chegasse muito perto da verdade. E isso incluía silenciar Luana. Se necessário, Rodrigo passou a tarde inteira estudando o relatório detalhado que Mário havia enviado. Cada página trazia mais evidências de que tudo o que ele acreditara sobre a morte de Beatriz estava errado. O laudo da perícia mencionava inconsistências no padrão de sangue e evidências de que a vítima pode ter sobrevivido por algum tempo após o impacto inicial. Mas a informação mais chocante estava numa pequena nota de rodapé do relatório policial. Testemunhas de uma cidade próxima relataram ter visto um homem carregando um bebê na madrugada seguinte ao acidente. O depoimento nunca foi investigado a fundo porque não havia registros de nenhuma criança no veículo acidentado. "Oh, filho da puta!" Rodrigo murmurou, fechando os punhos. "Eduardo, que merda você fez?" Seu telefone tocou. Era Mário novamente. "Rodrigo, preciso te ver pessoalmente. Descobri algo que não posso falar por telefone." "E onde?" "Tem uma cidadezinha chamada Maraú, uns 40 quilômetros do resort. Consegui localizar alguém que pode ter informações cruciais sobre a Beatriz." "Que tipo de informações?" "Cara, é melhor você vir. Não vou conseguir explicar isso direito por telefone. E vem só." Sem ninguém da sua equipe, 1 hora depois, Rodrigo dirigia pelas estradas rurais da Bahia numa picape alugada, seguindo as coordenadas que Mário havia passado. A paisagem era linda. Coqueiros, pequenas fazendas, casas simples de pescadores, mas ele mal notava a beleza ao redor. Sua mente estava completamente focada no encontro que poderia mudar tudo. Maraú era exatamente o tipo de cidade onde alguém poderia se esconder por décadas sem ser encontrado. Pequena, pacata, onde todo mundo conhecia todo mundo, mas respeitava a privacidade dos outros, Rodrigo encontrou Mário esperando numa pequena lanchonete na praça principal. "Valeu por vir rápido", Mário disse.
gesticulando para que Rodrigo se sentasse. Preciso te preparar para o que você vai ouvir. É pesado, cara. Fala logo, Mário. Estou ficando louco com tanta suspense. Descobri que existe uma mulher morando numa fazenda aqui perto, que chegou na região em dezembro de 1994. Ela apareceu meio do nada, machucada, com amnésia parcial. A família que a acolheu disse que ela não lembrava do próprio nome. Então eles a chamaram de Márcia. O coração de Rodrigo parou por um segundo. Márcia. É. E Rodrigo, pela descrição física e pela idade, pode ser a Beatriz? As mãos de Rodrigo começaram a tremer. Onde ela está? Numa fazenda a uns 15 quilômetros daqui. Mas, cara, você precisa estar preparado. Se for ela mesmo, ela passou 30 anos acreditando em uma versão completamente diferente da história. Segundo as pessoas da região, ela sempre disse que perdeu a família toda num acidente. Perdeu a família? Rodrigo se levantou bruscamente. Ela acha que eu morri. Parece que sim, e tem mais. Ela nunca soube sobre a filha. Acredita que perdeu o bebê no acidente? A raiva que Rodrigo sentia por Eduardo naquele momento era tão intensa que ele precisou se apoiar na mesa para não cair. Eduardo não apenas havia escondido que Beatriz sobrevivera. Ele a havia convencido de que Rodrigo estava morto e que ela havia perdido a filha. 30 anos de mentiras. 30 anos de sofrimento desnecessário para todos. A me leva até ela, agora. Rodrigo, você tem certeza? Isso vai ser um choque imenso para ela também. Tenho certeza. A fazenda ficava no final de uma estrada de terra empoeirada, rodeada por plantações de cacau e algumas cabeças de gado. Era simples, mas bem cuidada, com uma casa principal pequena e algumas construções menores ao redor. Rodrigo sentiu o estômago se contrair quando Mário parou o carro. Ela trabalha ajudando a cuidar da propriedade. Mário explicou. A família Ferreira a acolheu como se fosse parente. São gente boa. Respeitaram sempre o fato dela não querer falar sobre o passado. Eles desceram do carro e caminharam em direção à casa. Uma mulher de uns 60 anos apareceu na varanda, observando os visitantes com curiosidade cautelosa. Boa tarde, Dona Conceição. Mário cumprimentou. Este é o Rodrigo que eu mencionei. Ah, sim. A mulher os estudou atentamente. A Márcia está no quintal dos fundos, cuidando das galinhas. Mas vocês têm certeza disso que estão fazendo. Ela é uma pessoa muito reservada. Pode ficar assustada com visitas estranhas. A senhora pode chamar ela, por favor. Rodrigo pediu, sua voz saindo mais tensa do que gostaria. Diga que é sobre algo importante do passado dela. Dona Conceição hesitou, mas acabou concordando. Esperem aqui na varanda. Os minutos que se seguiram foram os mais longos da vida de Rodrigo. Ele ouviu vozes conversando nos fundos da casa, passos se aproximando lentamente. Seu coração batia tão forte que parecia que ia explodir no peito. Então ela apareceu. Rodrigo precisou se apoiar na cerca da varanda para não desmaiar. Era Beatriz, mais velha, com cabelos grisalhos e algumas rugas ao redor dos olhos. Mas definitivamente era ela. Os mesmos olhos verdes que o haviam enfeitiçado na juventude. O mesmo formato do rosto. O mesmo jeito delicado de andar. Ela parou a alguns metros de distância, estudando o rosto dele com uma expressão confusa. Rodrigo podia ver que algo estava acontecendo na mente dela, como se memórias antigas estivessem tentando emergir. Márcia, Dona Conceição disse suavemente. Estes senhores disseram que querem conversar com você sobre seu passado. Beatriz continuou fitando Rodrigo. Uma expressão de crescente confusão e algo parecido com reconhecimento tomando conta de seu rosto. Ela começou, sua voz saindo trêmula. Eu conheço você. Rodrigo deu um passo à frente, lágrimas já escorrendo por seu rosto. Beatriz, sou eu. É o Rodrigo. O nome pareceu atingi-la como um raio. Ela cambaleou para trás, levando a mão ao peito, respiração se tornando ofegante. Não é possível. Rodrigo morreu. Ele morreu no acidente. Eduardo me disse. Eduardo disse que... Eduardo mentiu. Beatriz, eu estou vivo. Sempre estive vivo. As pernas dela falharam e Dona Conceição teve que ampará-la rapidamente. Beatriz estava pálida como um fantasma, olhando para Rodrigo como se estivesse vendo alguém que voltara dos mortos. Isso não pode estar acontecendo, ela sussurrou. 30 anos.
30 anos eu acreditei. Rodrigo se aproximou lentamente, como se estivesse lidando com um animal ferido. Beatriz, eu sei que é um choque, mas preciso te contar mais coisas sobre nossa filha. Nossa filha? Os olhos dela se arregalaram. Mas eu perdi o bebê. Eduardo disse que eu perdi o bebê no acidente. Não perdeu, ela está viva. Beatriz, nossa filha está viva e cresceu acreditando que era órfã. Beatriz desabou em soluços. Todo o peso de 30 anos de mentiras caindo sobre ela de uma vez. Dona Conceição, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, a levou para dentro da casa, gesticulando para que Rodrigo e Mário o seguissem. Na sala simples, mas aconchegante, Beatriz se sentou no sofá com as mãos tremendo incontrolavelmente. Rodrigo se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos com delicadeza. Beatriz, olha para mim. Eu sei que é difícil, mas você precisa tentar lembrar daquela noite. O que realmente aconteceu. O que Eduardo te disse quando te encontrou. Ela fechou os olhos, concentrando-se intensamente. Eu lembro de estar dirigindo na chuva. Estava com medo. Muito medo. Queria te avisar sobre alguma coisa. Algo sobre o Eduardo. Continue. Ele havia feito algo terrível. Ou ia fazer. Não consigo lembrar direito. Ela abriu os olhos, fitando Rodrigo com intensidade crescente. Depois do acidente, acordei numa casa estranha. Eduardo estava lá. Disse que tinha me encontrado nos destroços. Que você havia morrido tentando me salvar. Que eu havia perdido o bebê. E você acreditou nele. Eu estava confusa, machucada. Não lembrava de muita coisa. E Eduardo, ele parecia tão sincero, tão devastado. Por que ele mentiria sobre uma coisa dessas? Rodrigo apertou as mãos dela. Porque ele te amava, Beatriz. E fez coisas terríveis por causa desse amor. As memórias começaram a voltar aos poucos. Beatriz lembrou de fragmentos da conversa com Eduardo naquela primeira semana depois do acidente, quando ela ainda estava se recuperando numa casa desconhecida que ele havia arranjado. E ele disse que seria melhor eu começar uma vida nova, com um nome novo, que seria muito doloroso voltar para os lugares onde vivemos juntos. Ela olhou para Rodrigo com os olhos cheios de lágrimas. Eu acreditei porque não conseguia imaginar viver sem você. Aceitar que você tinha morrido já era quase impossível. E nossa filha, Beatriz, você não lembra de ter tido o bebê. Ela fechou os olhos novamente, concentrando-se profundamente. Há uma lembrança vaga, de dor, muito dor, de alguém pegando alguma coisa de mim, mas está tudo muito confuso. Rodrigo respirou fundo. Era hora de contar sobre Luana. Beatriz, nossa filha se chama Luana. Ela tem 29 anos e trabalha como jardineira num resort próximo daqui. Eduardo a levou para um orfanato quando era bebê. A expressão no rosto de Beatriz mudou completamente. Era como se todas as peças de um quebra-cabeças impossível finalmente estivessem se encaixando em sua mente. Luana. Ela repetiu o nome devagar. Durante todos esses anos, às vezes sonhava com uma menina. Uma menininha que eu ninava cantando uma canção. Sempre achei que era só minha imaginação. O desejo de ter tido filhos. Não era imaginação. Era memória. Rodrigo passou a noite inteira na fazenda dos Ferreira, conversando com Beatriz até o amanhecer. A cada hora que passava, mais memórias voltavam para ela, como se a presença dele fosse desbloqueando 30 anos de lembranças reprimidas. Dona Conceição, compreendendo a gravidade da situação, havia preparado café e sanduíches, deixando-os conversar em particular na varanda. Eu lembro agora, Beatriz disse, observando o nascer do sol pintando o céu de tons rosados. Naquela noite, antes do acidente, descobri que Eduardo estava planejando te fazer mal. Ele havia bebido demais numa festa da empresa e confessou tudo. Disse que sempre me amou e que não podia suportar me ver casar com você. Rodrigo sentiu o sangue ferver. Que tipo de plano? Algo sobre sabotagem no seu carro? Ia fazer parecer um acidente. Ela tremeu, mesmo com o calor da manhã. Tentei te ligar, mas você não atendia. Foi por isso que saí de casa desesperada para te avisar. Eduardo deve ter percebido que eu descobri e me seguiu. E quando ele te encontrou depois do acidente, ele chegou pouco depois que eu bati o carro. Eu estava ferida, em trabalho de parto. Lembro que implorei para ele me levar ao hospital,
Mas ele disse que era muito arriscado. Disse que se os médicos fizessem perguntas, descobririam o plano dele, e vocês dois iriam pra cadeia. Rodrigo cerrou os punhos. Filho da puta. Ele te manipulou mesmo você estando em trabalho de parto. Ele me levou pra uma casa abandonada e... Não sei explicar direito, mas acho que ele mesmo fez o parto. Lembro da dor, do choro do bebê. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Depois disso, só lembro de acordar dias depois numa cama desconhecida. Eduardo dizendo que você tinha morrido e que eu perdi a criança. Beatriz, ele planejou tudo. Usou sua vulnerabilidade para te convencer a desaparecer. E durante todos esses anos, eu vivi como Márcia, uma mulher sem passado. Ela olhou para as próprias mãos, calejadas pelo trabalho na fazenda, ajudando os Ferreira, tentando reconstruir uma vida que fazia sentido. Mas sempre senti que estava faltando algo. Sempre. O telefone de Rodrigo tocou. Era uma mensagem de Luana. Senhor Rodrigo, aconteceu algo estranho. Um homem apareceu no resort perguntando sobre mim. Disse que era seu amigo, estou preocupada. O estômago de Rodrigo despencou. Merda, Eduardo foi atrás da Luana. O que foi? Tenho que voltar pro resort agora. Eduardo pode tentar fazer algo com nossa filha. Beatriz se levantou imediatamente. Eu vou com você. Beatriz, não sei se é uma boa ideia. Vai ser um choque muito grande para Luana descobrir tudo de uma vez. Rodrigo, são 30 anos que eu perdi com minha filha. Não vou perder nem mais um minuto. Enquanto isso, no resort, Luana terminava de arrumar o jardim da suíte presidencial com as mãos tremendo. O homem que se apresentara como Eduardo Santana havia aparecido 1 hora antes, dizendo ser amigo íntimo de Rodrigo e que queria conhecer a funcionária que estava cuidando tão bem do jardim do amigo. Havia algo profundamente perturbador no jeito como ele a olhava, como se estivesse estudando cada traço do seu rosto, comparando com alguma coisa em sua mente, e as perguntas que fez eram ainda mais estranhas que as de Rodrigo. Você se parece muito com alguém que conhecia há muito tempo, Eduardo havia dito, circulando ao redor dela como um predador, uma mulher muito bonita. Infelizmente ela morreu jovem. Ah, que triste. Luana respondera, tentando manter a cortesia profissional apesar do desconforto. Morreu num acidente terrível, junto com o bebê que esperava. Ele parou bem na frente dela. Mas deixa eu ver esse anel que você usa. É muito bonito. Luana havia tocado instintivamente a joia, afastando-se um passo. É uma lembrança de família. Família. O sorriso de Eduardo era gelado. Mas você não cresceu num orfanato? Como pode ter lembranças de família? A pergunta foi feita com um tom que deixou Luana arrepiada. Como ele sabia sobre o orfanato, Rodrigo havia contado para ele. O senhor me desculpe, mas preciso terminar meu trabalho. Eduardo havia rido, um som desagradável. Claro, claro. Trabalhe à vontade. Só queria matar a curiosidade sobre você. Sabe como é? Rodrigo ficou muito interessado na sua história. Achou que talvez eu pudesse ajudar a esclarecer algumas coisas sobre seu passado. Depois que ele saiu, Luana mandou a mensagem para Rodrigo e tentou continuar trabalhando, mas não conseguia se concentrar. Havia algo na presença daquele homem que despertara uma sensação estranha, quase como um medo primitivo que ela não conseguia explicar. Quando ouviu passos se aproximando novamente, Luana olhou por cima do ombro esperando ver Rodrigo retornando. Em vez disso, Eduardo estava de volta, agora com uma expressão muito mais séria. Luana, preciso conversar com você sobre algo importante. Senhor Eduardo, eu realmente preciso terminar. É sobre seus pais verdadeiros. As palavras a fizeram parar imediatamente. Eduardo se aproximou lentamente, como se estivesse lidando com um animal que poderia fugir a qualquer momento. Rodrigo não te contou toda a verdade. Ele está te usando para descobrir informações sobre uma mulher que ele obsessivamente amou no passado. Uma mulher que o rejeitou e morreu por causa disso? Não entendo. Seu anel, Luana. Rodrigo reconheceu esse anel porque pertencia a essa mulher. Ele acha que você pode ser filha dela, mas está enganado. E sabe por quê? Porque eu estava lá naquela noite terrível. Eu vi ela morrer. Luana sentiu as pernas ficarem bambas. Isso não pode ser verdade. É verdade, sim, e mais. Rodrigo está ficando obcecado por você porque você se parece com ela. Ele está confundindo realidade com fantasia.
tentando ressuscitar um amor que acabou há 30 anos. Por que está me contando isso? Eduardo deu mais um passo em sua direção. Porque me preocupo com você. Luana. Rodrigo é um homem poderoso, mas instável. Quando descobrir que você não é quem ele quer que seja, pode se tornar perigoso. Luana tocou o anel instintivamente, seu refúgio em momentos de confusão. Mas desta vez, em vez de conforto, sentiu uma estranha agitação, como se a joia estivesse tentando lhe dizer alguma coisa. O que o senhor quer de mim? Quero proteger você. Eduardo tirou um envelope do bolso. Aqui tem dinheiro suficiente para você sair daqui agora mesmo, pegar um ônibus, ir para longe, começar uma vida nova em outro lugar, longe da obsessão doentia do Rodrigo. E se eu não quiser? A expressão de Eduardo mudou completamente. Por um segundo, a máscara de preocupação caiu, e Luana viu algo muito mais sombrio por baixo. Então você vai se arrepender, porque quando Rodrigo descobrir a verdade sobre quem você realmente é, quando a fantasia dele se desfizer, você vai se tornar um obstáculo, e Rodrigo não gosta de obstáculos. Naquele momento, Luana ouviu o som de um carro se aproximando rapidamente. Eduardo também ouviu, e sua expressão se tornou ainda mais tensa. Pense no que eu disse, Luana. E se for inteligente, aceite minha oferta antes que seja tarde demais. Ele desapareceu entre as plantas do jardim no exato momento em que Rodrigo aparecia correndo pela trilha, seguido por uma mulher que Luana nunca havia visto antes. Luana, você está bem? Rodrigo estava ofegante, claramente desesperado. Estou, mas... Aquele homem, Eduardo, ele disse umas coisas muito estranhas. Rodrigo e a mulher trocaram um olhar carregado de significado. Luana, Rodrigo disse, sua voz tremendo ligeiramente. Preciso te apresentar alguém muito importante. Esta é Beatriz, sua mãe verdadeira. O mundo de Luana parou completamente. Ela olhou para a mulher de cabelos grisalhos que a fitava com lágrimas nos olhos, e por um momento impossível, ouviu uma voz distante cantando uma canção de ninar. Dorme, meu amor, que mamãe está aqui. A voz da própria Beatriz, sussurrando a mesma melodia que assombrava os sonhos de Luana desde criança. Minha filha, Beatriz disse, dando um passo à frente. Minha menininha. Luana sentiu as pernas falharem. Tudo o que Eduardo havia dito era mentira. Rodrigo não estava usando ela. Ele havia encontrado sua família verdadeira. Mas então uma pergunta terrível se formou em sua mente. Se Eduardo havia mentido sobre isso, o que mais ele estava escondendo? E por que estava tão desesperado para fazê-la ir embora? A resposta veio numa intuição aterrorizante. Eduardo não queria apenas proteger sua mentira. Ele estava preparado para eliminar qualquer um que ameaçasse seus segredos. E agora todos eles estavam em perigo mortal. O reencontro entre Beatriz e Luana foi um momento que oscilou entre a mais pura emoção e o choque mais profundo. Elas se abraçaram na varanda da suíte presidencial, enquanto Rodrigo observava com lágrimas nos olhos, finalmente vendo sua família reunida depois de 3 décadas de separação. Eu sempre soube que você existia, Beatriz sussurrou no ouvido da filha. Mesmo sem lembrar direito, meu coração sabia que havia uma parte de mim em algum lugar do mundo. Luana estava tremendo nos braços da mãe, sentindo um vazio que carregara a vida inteira finalmente sendo preenchido. O perfume suave de jasmins que Beatriz usava despertou memórias profundas que ela nem sabia que possuía. Mãe. A palavra saiu naturalmente, como se sempre soubesse pronunciá-la. Por que demoramos tanto para nos encontrar? Foi então que Rodrigo contou toda a verdade. Sentados na sala da suíte, ele explicou metodicamente como Eduardo havia orquestrado tudo: a descoberta do plano de sabotagem, a fuga de Beatriz, o acidente, e principalmente como Eduardo aproveitou a vulnerabilidade dela para criar uma mentira que durou 30 anos. Ele te convenceu de que eu havia morrido e que você perdera o bebê, Rodrigo explicou, segurando as mãos de ambas. Depois levou Luana ao orfanato, dizendo às freiras que a encontrou nos destroços. Mentiu para todo mundo, incluindo para mim. Mas por quê? Luana perguntou, ainda processando a magnitude da traição. Por que fazer uma coisa dessas? Porque ele me amava, Beatriz respondeu com tristeza. E acreditava que eliminando você do caminho, Rodrigo, eu eventualmente corresponderia a esse amor. Quando percebeu que isso nunca aconteceria,
Decidiu que se ele não podia me ter, ninguém poderia. Rodrigo se levantou abruptamente, caminhando até a janela. 30 anos, Beatriz. 30 anos ele me deixou acreditar que você estava morta, enquanto eu me destruía com trabalho tentando esquecer a dor. E ele estava lá, consolando, fingindo ser meu melhor amigo. E enquanto isso, Luana acrescentou com amargura, eu cresci achando que era uma órfã abandonada, carregando esse anel como única lembrança de uma família que eu achava que nunca conheceria. Naquele momento, o telefone de Rodrigo tocou. Era Mário. Rodrigo, consegui documentos que provam definitivamente a conexão do Eduardo com tudo isso. Certidões falsificadas, subornos a funcionários do orfanato, até registros de pagamentos que ele fez para manter pessoas caladas durante todos esses anos. Manda tudo por e-mail agora. Já mandei, mas cara, tem mais uma coisa. Eduardo sacou uma quantia muito alta ontem, dinheiro em espécie, e descobri que ele comprou passagens aéreas para 3 destinos diferentes, todas para hoje à noite. Rodrigo sentiu um arrepio. Ele tá planejando fugir. Parece que sim. E Rodrigo, uma das passagens é só de ida para um país sem tratado de extradição. Se ele sair do Brasil hoje, pode ser que nunca mais a gente consiga pegá-lo. Onde ele está hospedado? Hotel São José, no centro de Itacaré, quarto 23. Rodrigo desligou e se virou para Beatriz e Luana. Eduardo vai tentar fugir hoje. Não posso deixar isso acontecer. Ele precisa pagar pelo que fez com vocês duas. Eu vou com você, Beatriz disse, se levantando determinada. Não, é perigoso demais. Eduardo já provou que é capaz de qualquer coisa quando se sente encurralado. Rodrigo, durante 30 anos eu vivi com as consequências das mentiras dele. Tenho o direito de estar lá quando ele for confrontado com a verdade. Luana também se levantou. E eu também vou. Sou adulta e mereço ouvir as explicações dele pessoalmente. Rodrigo ia protestar, mas viu a determinação nos olhos das 2 mulheres que amava. Elas tinham razão. Mereciam estar presentes no final dessa história. O Hotel São José era um estabelecimento simples no centro histórico de Itacaré. Rodrigo, Beatriz e Luana subiram as escadas de madeira que rangiam a cada passo, dirigindo-se ao quarto 23. O corredor estava vazio e silencioso. Rodrigo bateu na porta com força. Eduardo, abre essa porta. Precisamos conversar. Silêncio. Ele bateu novamente, mais forte. Eduardo, eu sei que você está aí dentro, e sei de tudo, sobre Beatriz, sobre Luana, sobre as mentiras dos últimos 30 anos. A porta se abriu lentamente. Eduardo apareceu com uma expressão que misturava resignação e desespero. Seus cabelos estavam despenteados, a roupa amarrotada, e havia malas abertas espalhadas pelo quarto atrás dele. Rodrigo, ele disse com voz cansada, pensei que você fosse levar mais tempo para descobrir tudo. Filho da puta. Rodrigo avançou, mas Beatriz o segurou pelo braço. Não, Rodrigo, deixa ele falar. Quero ouvir como ele vai tentar justificar o que fez. Eduardo olhou para Beatriz como se estivesse vendo um fantasma. Seus olhos se encheram de lágrimas quando ele percebeu quem ela era. Beatriz? Meu Deus, você está linda ainda. Não se atreva a falar comigo como se fôssemos íntimos. Ela respondeu com frieza. Você destruiu minha vida. Destruiu a vida da minha filha. Destruiu 30 anos da nossa família. Eu fiz tudo por amor, Eduardo disse, sua voz se tornando mais desesperada. Tudo o que fiz foi por amor a você. Amor. Luana se adiantou, a raiva transbordando em sua voz. Você chama de amor deixar uma criança crescer sem família. Fazer uma mãe viver acreditando que a filha estava morta. Eduardo a olhou com uma expressão estranha, como se estivesse realmente vendo Luana pela primeira vez. Você tem os olhos dela e o sorriso dele. Ele apontou alternadamente para Beatriz e Rodrigo. É incrível como a genética responde à pergunta. Luana gritou. Eduardo suspirou profundamente e se deixou cair numa cadeira, como se todo o peso dos anos tivesse caído sobre ele de uma vez. Vocês querem a verdade completa. Ele olhou para os 3 com uma expressão que misturava arrependimento e uma estranha satisfação amarga. Então vou contar tudo. Desde o começo, ele começou a falar sobre o amor obsessivo que sentia por Beatriz desde a juventude.
sobre como planejou eliminar Rodrigo para tê-la para si, sobre como tudo deu errado quando ela descobriu o plano. Quando encontrei Beatriz na estrada depois do acidente, ela estava morrendo. Eduardo continuou. Suas palavras saindo em jatos entrecortados, perdendo muito sangue, mas consciente o suficiente para implorar que eu salvasse o bebê. E você salvou. Beatriz sussurrou. Por que então mentiu para mim? Porque quando olhei para você naquele estado, quando vi que mesmo morrendo você só pensava no Rodrigo e no filho dele, eu percebi que nunca, nunca mesmo, você ia me amar, nem se eu fosse o último homem na terra. Eduardo se levantou e começou a andar pelo quarto, gesticulando enquanto falava. Então decidi que se eu não podia ter seu amor, pelo menos podia proteger você da dor de perder tudo. Fiz você acreditar que Rodrigo havia morrido e que o bebê não sobreviveu. Pensei que assim você poderia ser feliz de novo, eventualmente. E pensou que eu seria feliz com você. Rodrigo disse com nojo. Não. Eduardo se virou bruscamente. Depois de um tempo, percebi que você nunca seria feliz comigo. Então, simplesmente, te deixei em paz. Deixei que vivesse como Márcia, sem as dores do passado, mentindo para ela durante 30 anos, protegendo ela da verdade que a destruiria. O quarto ficou em silêncio por alguns segundos. Então Beatriz deu um passo à frente. Eduardo, você quer saber qual é a verdade que me destruiu de verdade? Não foi perder Rodrigo. Não foi perder minha filha. Foi viver 30 anos sem eles. Acreditando numa mentira sua, as palavras atingiram Eduardo como tiros. Ele se deixou cair novamente na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Eu só queria que você fosse feliz. Você queria me controlar. Beatriz respondeu. Queria ter poder sobre minha vida. Mesmo que eu nunca soubesse disso, Rodrigo deu um passo à frente, tirando o telefone do bolso. Eduardo Santana, você está preso por sequestro, falsificação de documentos, abandono de menor e fraude. Ele começou a discar para a polícia. Espera. Eduardo se levantou desesperadamente. Eu vou embora do país hoje à noite. Vocês nunca mais vão me ver. Deixem eu ir e vocês podem ter sua família de volta em paz. Não, Luana disse com firmeza. Você vai pagar por cada ano que roubou de nós. Eduardo percebeu que não havia mais escapatória. O desespero em seus olhos se transformou numa estranha calma, como se finalmente tivesse se libertado do peso de carregar aquele segredo por 3 décadas. Vocês querem saber toda a verdade, ele disse, se servindo uma dose de cachaça da garrafa que estava sobre a cômoda. Então vou contar tudo. Cada detalhe sórdido do que aconteceu naquela noite. Rodrigo manteve o telefone na mão, pronto para chamar a polícia. Mas algo no tom de Eduardo o fez hesitar. Havia ainda perguntas que precisavam ser respondidas. Fala logo, Rodrigo ordenou. Eduardo tomou a dose de uma vez e se sentou na cama, olhando fixamente para Beatriz. Eu te amava desde que éramos adolescentes, Beatriz. Não era paixão de jovem, era obsessão mesmo. Quando você escolheu o Rodrigo, quando aceitou se casar com ele, alguma coisa quebrou dentro de mim. Isso não justifica nada do que você fez. Beatriz respondeu friamente. Eu sei, mas deixa eu terminar. Eduardo respirou fundo. O plano inicial era simples. Causar um acidente com o carro do Rodrigo. Ele morreria, você ficaria viúva e devastada, e eu estaria lá para te consolar. Pensei que eventualmente você se apaixonaria por mim. Luana sentiu o estômago revirar. Você ia matar meu pai por ciúme. Era jovem, idiota, obcecado, não pensava nas consequências. Eduardo olhou para ela com uma expressão estranha. Você tem o temperamento dele, sabia? Essa indignação justa, essa raiva controlada. Continua, Rodrigo disse entre dentes. Naquela noite, você descobriu meu plano porque eu estava bêbado. E confessei tudo numa festa da empresa. Lembro do horror no seu rosto. Beatriz, lembro de você saindo correndo para avisar o Rodrigo. Eduardo se levantou e caminhou até a janela, observando a rua movimentada lá embaixo. Te segui de carro. Não ia te machucar. Só queria te convencer a não contar nada. Talvez subornar você, sei lá. Mas você dirigia feito louca na chuva, tentando chegar no apartamento do Rodrigo antes de mim. E foi quando aconteceu o acidente. Beatriz disse, suas próprias memórias voltando mais claramente agora. Você perdeu o controle do carro numa curva. Capotou 3 vezes.
A voz de Eduardo estava ficando embargada. Quando cheguei perto dos destroços, pensei que você tinha morrido na hora, mas aí ouvi você gemendo. O silêncio no quarto era tenso. Luana segurou a mão da mãe, sentindo-a tremer. Você estava consciente, mas perdendo muito sangue e em trabalho de parto. Eduardo se virou para olhá-los novamente. Começou a me implorar para chamar socorro, para salvar o bebê. Disse que não importava se ela morresse, mas que eu tinha que salvar a criança. E por que não chamou socorro? Rodrigo perguntou, sua voz carregada de raiva contida. Porque você estava delirando, Beatriz. Entre as súplicas para salvar o bebê, você ficava repetindo que ia contar tudo para a polícia quando se recuperasse. Que eu ia pagar por ter tentado matar o Rodrigo. Eduardo voltou a se sentar, cobrindo o rosto com as mãos. Percebi que se você sobrevivesse, minha vida acabaria. Cadeia, desonra, perda de tudo. Então tomei a decisão mais covarde da minha vida. O que você fez? Luana perguntou, embora parte dela não quisesse saber a resposta. Ajudei no parto ali mesmo, no meio da estrada. Você estava inconsciente na maior parte do tempo, Beatriz. Mas o bebê nasceu saudável. Eduardo olhou diretamente para Luana. Você chorou alto, pequenininha, um choro forte, de quem veio para lutar. Lágrimas escorriam pelo rosto de Beatriz. E depois, Eduardo hesitou, como se as próximas palavras fossem as mais difíceis de pronunciar. Depois peguei você no colo. Levei para uma casa abandonada que conhecia na região. Você estava desacordada, mas ainda respirando. Eduardo. Rodrigo disse com voz perigosamente baixa. O que exatamente você fez com a Beatriz naquela casa? Cuidei dela. Durante 3 dias. A resposta veio rápida, defensiva. Não fiz nada terrível. Se é isso que estão pensando. Só. Esperei. Esperou o quê? Esperou para ver se ela ia morrer por conta própria. Luana sussurrou. A realização atingindo-a como um soco, Eduardo não negou. O silêncio confirmou a acusação. Mas ela não morreu. Beatriz disse, sua voz saindo estranhamente calma. O que mudou seus planos? No 3º dia você acordou. Estava com febre alta, delirando, mas consciente. Começou a me chamar pelo nome, achando que eu tinha te salvado. Eduardo olhou para ela com uma expressão indescritível. E pela primeira vez na vida, você me olhou com gratidão, com carinho. A compreensão daunou no rosto de Beatriz. Você aproveitou minha confusão mental para me manipular. Disse que tinha chegado logo depois do acidente e te levado para o hospital. Que os médicos fizeram de tudo, mas o bebê não resistiu. E que o Rodrigo... Eduardo engoliu em seco. Que o Rodrigo havia morrido tentando te salvar. Filho da puta, Rodrigo murmurou. Você acreditou porque estava fraca? Confusa. E porque pela primeira vez você me via como herói em vez de ameaça. Eduardo se levantou novamente, caminhando nervosamente pelo quarto. Durante as semanas seguintes, enquanto você se recuperava, fui criando uma história completa. Disse que seria muito doloroso você voltar para Salvador, para os lugares onde tinham vivido juntos. Convenci você a aceitar uma nova identidade, uma nova vida longe de tudo que lembrava o Rodrigo. E nossa filha? Beatriz perguntou. Onde você a deixou durante esses dias? Com uma parteira numa cidade próxima, paguei bem para ela cuidar da criança enquanto decidia o que fazer. Você pensou em me matar também, Luana afirmou. Pensou em eliminar a evidência do que tinha feito. Eduardo olhou para ela com surpresa. Como você sabe? Porque conheço gente obcecada quando vejo. E você estava obcecado demais para deixar pontas soltas. É verdade, ele admitiu. Por algumas horas pensei em resolver o problema de uma vez, mas quando olhei para você dormindo naquele berço improvisado, quando vi como era pequeninha e inocente, achou que podia usar isso a seu favor. Rodrigo completou. Entregar ela no orfanato te dava uma história convincente para contar para mim depois. Exato. Disse que tinha encontrado destroços com uma criança morta. Te mostrei roupas ensanguentadas que comprei. Você ficou tão destroçado que nem questionou os detalhes. Eduardo voltou a garrafa de cachaça, servindo outra dose. E durante 30 anos, vocês viveram as vidas que eu criei para vocês. Rodrigo se matando de trabalhar para esquecer a dor. Beatriz vivendo como Márcia,
sem memórias que a machucassem. Luana crescendo sem saber que tinha uma família que a amava. Você roubou nossas vidas, Luana disse, a raiva transbordando em sua voz. Roubou 30 anos da nossa família. Eu protegi vocês da verdade. Que verdade? Beatriz se levantou bruscamente. A verdade de que você era um assassino fracassado, a verdade de que não conseguiu matar meu marido, então decidiu destruir nossa família de outra forma. Eduardo bebeu a segunda dose e se virou para eles com os olhos brilhando de lágrimas e álcool. A verdade de que o único crime que cometi foi amar você demais, Beatriz. Tudo o que fiz, todas as mentiras, todas as manipulações, foram por amor. Isso não é amor, Luana gritou. É possessão, é doença. Talvez seja, Eduardo concordou, sua voz ficando estranhamente serena. Mas foi o que me moveu durante todos esses anos. E sabem de uma coisa? Funcionou. Como assim funcionou? Rodrigo perguntou. Eduardo sorriu, mas era um sorriso triste e amargo. Vocês estão aqui, juntos. Uma família. Beatriz está viva e saudável. Luana cresceu forte e determinada. Rodrigo construiu um império. Todos vocês se tornaram pessoas melhores do que seriam se eu não tivesse interferido. Você está louco, Beatriz sussurrou. Talvez. Mas estou certo também. Eduardo olhou para os três com uma expressão final. E agora que vocês sabem a verdade completa, podem finalmente ser felizes de verdade. Rodrigo tirou o telefone novamente. Eduardo Santana, você está oficialmente preso e vai pagar por cada segundo de sofrimento que causou para minha família. Mas quando olhou para cima, Eduardo estava segurando uma pistola que tirara da gaveta da cômoda. Não, Rodrigo, não vou. O tempo pareceu parar quando Eduardo apontou a arma para eles. O quarto pequeno do hotel se transformou numa arena mortal, onde 3 décadas de mentiras finalmente chegavam ao seu clímax explosivo. Eduardo, abaixa essa arma, Rodrigo disse, mantendo a voz firme apesar do medo que sentia por Beatriz e Luana. Você já fez mal o suficiente. Não precisa piorar as coisas. Piorar. Eduardo riu amargamente, a pistola tremendo em sua mão. Rodrigo, durante 30 anos eu vivi no inferno, sabendo que tinha feito a coisa certa pelas razões erradas, vendo você se destruir, sabendo que Beatriz estava viva, carregando o peso de ter separado uma família. Então por que não contou a verdade antes? Beatriz perguntou, dando um passo lento em direção a ele. Por que esperou todo esse tempo? Porque eu era covarde demais. Oi, Eduardo gritou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Porque cada ano que passava tornava a mentira maior, mais difícil de desfazer. E por quê? Porque parte de mim ainda esperava que você um dia me amasse. Luana observou Eduardo com uma mistura de nojo e uma estranha compaixão. Ali estava um homem completamente destruído por uma obsessão que consumiu a vida dele tanto quanto destruiu a deles. Senhor. Eduardo, ela disse suavemente. O senhor tem razão sobre uma coisa. Eu cresci forte. Minha mãe sobreviveu. Meu pai construiu uma vida. Mas isso não foi por causa do que o senhor fez. Foi apesar do que o senhor fez. Você não entende. Eduardo balançou a cabeça vigorosamente. Se eu não tivesse interferido, se Beatriz tivesse contado para a polícia sobre meu plano original, eu teria ido para a cadeia. Rodrigo teria ficado vivo. Mas devastado por saber que seu melhor amigo tentou matá-lo, Beatriz teria vivido com a culpa de ter causado a prisão de alguém que ela conhecia desde criança. Isso eram problemas nossos para resolver. Rodrigo disse. Não seus! Mas eu amava ela! Eduardo berrou, a arma agora apontada diretamente para o peito de Rodrigo. Quando você ama alguém de verdade, você faz qualquer coisa para proteger essa pessoa. Mesmo que isso signifique se sacrificar. Isso não é amor, Eduardo. É obsessão doentia. Eduardo se virou bruscamente para Beatriz, os olhos cheios de uma intensidade assustadora. Então me explica uma coisa. Beatriz, durante todos esses anos vivendo como Márcia, você nunca foi completamente feliz. Foi. Sempre sentia que estava faltando alguma coisa. Mesmo sem lembrar o quê? Beatriz hesitou. Era verdade. Durante 3 décadas. Ela havia sentido um vazio inexplicável, como se uma parte fundamental de sua alma estivesse ausente. É verdade, ela admitiu relutantemente.
Mas isso só prova que suas mentiras não funcionaram. O amor verdadeiro não pode ser apagado. Eduardo, nem com amnésia, nem com distância, nem com o tempo. Exato. Eduardo sorriu, mas era um sorriso instável, perigoso. Isso prova que vocês se amavam de verdade e prova que eu fiz a coisa certa protegendo esse amor. Protegendo. Luana se adiantou, a raiva superando o medo. O senhor destruiu nossa família, fez meu pai sofrer por 30 anos, fez minha mãe viver uma mentira, me fez crescer sem saber quem eu era de verdade. Mas agora vocês estão juntos. Eduardo gesticulou freneticamente com a arma. Mais fortes, mais sábios, mais capazes de valorizar o que têm. Se eu não tivesse interferido, vocês teriam uma vida normal, sem saber o quão preciosos são uns para os outros. Rodrigo percebeu que Eduardo estava numa espiral de autojustificação que o tornava ainda mais imprevisível. Precisava encontrar uma forma de desarmá-lo antes que fizesse algo irreversível. Eduardo, escuta o que você está dizendo. Você está tentando justificar 3 décadas de sofrimento como se fosse um favor que fez para nós. Foi um favor? Eduardo se virou para ele novamente. Quantos casais você conhece que se amam como vocês se amam? Quantas famílias valorizam tanto estar juntas quanto vocês vão valorizar depois de hoje? E quantas famílias foram destruídas por um louco obcecado? Beatriz rebateu. A palavra louco atingiu Eduardo como um tiro. Sua expressão mudou completamente. A máscara de autojustificação caindo para revelar algo muito mais sombrio por baixo. Louco. Ele repetiu a palavra lentamente. Eu sou louco por amar você, por dedicar minha vida inteira a proteger você, por carregar sozinho o peso de garantir que vocês pudessem ser felizes. Eduardo. Rodrigo tentou se aproximar, mas Eduardo apontou a arma diretamente para ele. Não, fica aí. Eduardo estava claramente perdendo o controle. Vocês querem saber o que é loucura? Loucura é descobrir que a mulher que você ama prefere morrer a aceitar seu amor. Loucura é viver 30 anos sabendo que você poderia ter tido tudo, mas escolheu sacrificar sua própria felicidade pela dela. Você não sacrificou nada, Luana gritou. Você foi egoísta. Tudo o que fez foi pensar em si mesmo. Cala a boca. Eduardo se virou para ela, completamente fora de controle agora. Você não sabe de nada. Você não sabe o que é amar alguém tanto que dói fisicamente, tanto que você prefere vê-la feliz com outro do que vê-la sofrer. Então, por que não deixou ela ser feliz desde o início? Beatriz perguntou, sua voz cortando através da histeria dele como uma lâmina. Se você realmente me amava, por que não respeitou minha escolha? A pergunta atingiu Eduardo em cheio. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. A arma ainda apontada para eles, mas sua expressão mudando lentamente. Porque... Sua voz saiu fraca. Porque eu não conseguia aceitar que você não me via da mesma forma que eu te via. E aí está a verdade. Rodrigo disse suavemente. Você nunca nos amou de verdade, Eduardo. Você amava-te a ideia de nós. Amava a fantasia que criou na sua cabeça. Isso não é verdade. É sim, porque amor verdadeiro significa aceitar as escolhas da pessoa amada. Mesmo quando essas escolhas te machucam, significa querer o bem dela acima do seu próprio bem. Eduardo olhou para Beatriz com uma expressão de perda absoluta. Eu realmente achei que estava protegendo você. Eu sei, Beatriz disse, e pela primeira vez havia uma nota de compaixão em sua voz. Sei que na sua mente distorcida, você achava que estava fazendo a coisa certa. Mas Eduardo, você destruiu 3 vidas por causa de uma fantasia. 4 vidas, Eduardo corrigiu tristemente. Incluindo a minha. Ele abaixou lentamente a arma, e Rodrigo aproveitou o momento para se aproximar. Eduardo, entrega a arma para mim. Vamos resolver isso da forma certa. Resolver? Eduardo riu sem humor. Como você resolve 30 anos de mentiras? Como você desfaz 3 décadas de sofrimento? Você não desfaz. Luana respondeu. Mas você aceita as consequências e tenta fazer o que é certo a partir de agora. Eduardo olhou para ela com curiosidade. E o que seria a coisa certa? Confessar tudo para a polícia? Pagar pelos seus crimes? E deixar nossa família em paz? Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, contemplando as opções. Então, surpreendentemente, estendeu a arma para Rodrigo. Você tem razão. Já causei sofrimento suficiente.
Rodrigo pegou a pistola e imediatamente verificou se estava carregada. Estava. Eduardo realmente poderia ter atirado em qualquer um deles. Eduardo Santana, Rodrigo disse, pegando o telefone novamente. Você está preso por sequestro, falsificação de documentos, ameaça com arma de fogo e conspiração para cometer homicídio. Mas quando olhou para cima depois de discar, Eduardo estava caminhando em direção à janela aberta do quarto. Eduardo! Beatriz gritou, percebendo a intenção dele. Perdão, Eduardo disse, se virando uma última vez para olhá-los. Por tudo, espero que vocês sejam muito felizes juntos. E antes que qualquer um deles pudesse reagir, Eduardo saltou pela janela do segundo andar. O som do impacto lá embaixo ecoou pelo quarto como um ponto final violento em uma história que havia durado 30 anos. Rodrigo, Beatriz e Luana correram para a janela e viram Eduardo caído na calçada. Imóvel, uma multidão já se formando ao redor do corpo. Acabou, Beatriz sussurrou, abraçando a filha e o marido. Finalmente acabou. 6 meses depois, o sol da tarde dourava os jardins da nova casa que Rodrigo havia comprado em Itacaré. Não muito longe do resort onde tudo começou, era uma propriedade ampla, com vista para o mar, mas o que realmente a tornava especial eram os jardins extensos que Luana havia desenhado e cultivado com tanto carinho nos últimos meses. Rodrigo observava da varanda sua filha ensinando Beatriz a plantar mudas de jasmim, a flor que sempre despertara memórias fragmentadas na mente de ambas. As duas trabalhavam lado a lado, conversando baixinho e rindo ocasionalmente, construindo lentamente a intimidade que 30 anos de separação haviam roubado delas. Está pensando no quê? Beatriz perguntou, se aproximando dele depois de terminar a jardinagem. Suas mãos ainda tinham terra, e uma mecha de cabelo grisalho havia escapado do rabo de cavalo. Em como somos sortudos, Rodrigo respondeu, puxando-a para um abraço. Depois de tudo que passamos, estar aqui, assim, juntos. Parece quase impossível. Nos meses que se seguiram à morte de Eduardo, eles haviam enfrentado uma verdadeira montanha-russa emocional. Houve sessões de terapia familiar, interrogatórios policiais intermináveis, e o processo doloroso de reconstruir relacionamentos que haviam sido interrompidos de forma tão abrupta. Luana havia sido quem mais lutou para processar tudo. Descobrir a verdade sobre sua origem trouxera alívio. Mas também uma raiva profunda pelos anos perdidos. Foram necessárias várias sessões com uma psicóloga para que ela conseguisse separar a alegria de ter encontrado sua família da revolta por ter sido privada dela durante tanto tempo. Às vezes ainda não parece real, Luana disse, se juntando a eles na varanda. Acordar de manhã sabendo que tenho paz, que tenho uma história, que pertenço a algum lugar de verdade? Rodrigo sorriu. Passando o braço ao redor dos ombros da filha, nos últimos meses, eles haviam desenvolvido uma conexão que surpreendia até mesmo eles próprios. Talvez fosse a genética, ou talvez fosse simplesmente o alívio de finalmente poderem ser uma família. Mas a intimidade entre pai e filha havia crescido naturalmente. E você, Beatriz? Rodrigo perguntou. Como está se sentindo sendo você mesma novamente em vez de Márcia? Beatriz sorriu, mas havia uma sombra de melancolia em seus olhos. É estranho. Durante 30 anos eu vivi como uma pessoa diferente, com uma história diferente. Às vezes ainda me pego respondendo pelo nome Márcia. Mas sabe o que é mais estranho? É perceber que mesmo sendo Márcia, uma parte de mim sempre soube que estava incompleta. Eles haviam decidido ficar em Itacaré. Pelo menos por enquanto, Rodrigo havia transferido a maior parte de suas operações empresariais para Salvador, mantendo apenas o essencial em São Paulo. Beatriz, por sua vez, estava redescobrindo sua paixão pela arte, algo que havia abandonado quando se tornou Márcia. Ela havia montado um pequeno ateliê na casa, onde pintava paisagens marinhas que vendiam surpreendentemente bem nas galerias locais. Luana havia se inscrito num curso de biologia à distância, finalmente perseguindo o sonho de entender melhor o mundo das plantas que tanto amava. Rodrigo fazia questão de custear seus estudos, uma forma pequena de compensar todos os anos perdidos. Vocês sabem o que me impressiona mais, Luana disse, observando o pôr do sol. É como Eduardo conseguiu manter a mentira por tanto tempo. Todos esses anos fingindo ser amigo do papai, consolando ele pela nossa morte, construindo uma vida em cima dessa farsa gigantesca. Ele não estava fingindo ser meu amigo,
Rodrigo disse pensativamente. Acho que ele realmente acreditava que estava fazendo a coisa certa. Na mente distorcida dele, ele estava protegendo todos nós da verdade. Nos meses após a morte de Eduardo, Mário havia continuado investigando e descoberto a extensão completa das manipulações. Eduardo havia subornado funcionários do orfanato para falsificar registros, pagado médicos para não fazer perguntas sobre o estado de Beatriz quando a trouxe para se recuperar, e até mesmo contratado pessoas para espalhar informações falsas caso alguém começasse a investigar o acidente. Ele construiu uma mentira tão elaborada que ela se tornou realidade alternativa, Beatriz acrescentou. E o pior é que parte de mim entende por que ele fez o que fez. Amor obsessivo pode fazer as pessoas tomarem decisões terríveis. Você o perdoou? Luana perguntou, surpresa. Não sei se perdoei, mas entendi. E entender às vezes é o primeiro passo para perdoar. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando o mar. Era uma cena de paz que contrastava drasticamente com o caos emocional dos últimos meses. Pai, Luana disse de repente. Posso perguntar uma coisa? Claro. Você realmente nunca suspeitou de nada durante todos esses anos? Nunca teve uma intuição de que Eduardo estava escondendo alguma coisa? Rodrigo pensou cuidadosamente na resposta. Algumas vezes, especialmente nos primeiros anos depois do acidente, eu sentia que Eduardo estava sendo evasivo quando falávamos sobre aquela noite. Mas eu estava tão destruído pela dor que interpretei como ele tentando me proteger de detalhes traumáticos. E havia uma coisa, ele continuou, que sempre me incomodou um pouco. Eduardo se beneficiou muito da minha ausência emocional dos negócios nos primeiros anos. Ele assumiu contratos importantes, fez conexões que eu deveria ter feito. Na época, pensei que ele estava apenas sendo eficiente, cobrindo minhas falhas. Mas olhando em retrospectiva, ele planejou isso também. Beatriz completou. Não só destruiu nossa família, mas também usou sua dor para construir a própria fortuna. E o que mais me incomoda é que ele provavelmente se convenceu de que merecia essa fortuna como compensação, por carregar o peso do segredo todos esses anos. Naquele momento, o telefone de Rodrigo tocou. Era a Dona Conceição, da fazenda onde Beatriz havia vivido como Márcia. Rodrigo, meu filho. A voz da senhora soava através do viva-voz. Como vocês estão? E a Beatriz? Ainda não acredito em tudo o que aconteceu. Estamos bem, Dona Conceição. Nos adaptando, construindo uma vida juntos. Que bom, que bom. Escuta, liguei porque queria convidar vocês três para o casamento da minha neta semana que vem. Sei que vocês têm outras coisas em que pensar, mas seria uma honra ter vocês aqui. Rodrigo olhou para Beatriz e Luana, que assentiram sorrindo. Vamos sim, Dona Conceição. Será um prazer. Depois que desligou, Beatriz comentou. É engraçado como as pessoas que eu conheci como Márcia também fazem parte da minha história como Beatriz agora. Não posso simplesmente apagar 30 anos de vida, mesmo sabendo que foram baseados numa mentira. Não foram uma mentira completa, Luana disse. Você ajudou a família Ferreira, fez amizades verdadeiras, viveu experiências reais. Eduardo mentiu sobre seu passado e sobre quem você era, mas não podia controlar quem você se tornaria. É verdade. E essas pessoas me acolheram quando eu mais precisava, mesmo sem saber a história toda. O telefone tocou novamente. Desta vez, era o advogado de Rodrigo, informando que os últimos processos relacionados aos crimes de Eduardo haviam sido finalmente arquivados. Oficialmente, o caso estava encerrado. Acabou de verdade agora, Rodrigo anunciou depois de desligar. Todos os processos foram encerrados. Não há mais nada legal pendente. E o que vamos fazer agora? Luana perguntou. Quer dizer, qual é o plano para nossa família? Rodrigo e Beatriz se entreolharam. Era uma pergunta que eles haviam discutido várias vezes nos últimos meses. Não sei se existe um plano. Beatriz respondeu. Acho que vamos improvisando, descobrindo como ser uma família conforme vamos vivendo. Mas tem algumas coisas que eu quero. Rodrigo disse. Quero ver você se formar na faculdade, Luana. Quero viajar com vocês duas para lugares que sempre sonhei em conhecer. Quero ter netinhos para mimar quando vocês decidirem ter filhos. Quero envelhecer ao lado da mulher que amo e ver nossa filha construir sua própria vida. Eu quero pintar o retrato de vocês duas. Beatriz acrescentou. Quero ensinar Luana a cozinhar as receitas que minha mãe me ensinou. Quero descobrir que tipo de avó eu seria.
E quero acordar todo dia sabendo que a família que pensei ter perdido está aqui, real, comigo. E eu, Luana disse, os olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Quero simplesmente aprender a ser filha de vocês, descobrir de onde herdei cada traço da minha personalidade, ouvir histórias sobre como vocês se conheceram. E quero que vocês me contem sobre todos os aniversários que perdemos, para a gente poder comemorar tudo de uma vez só. Eles se abraçaram ali na varanda. 3 pessoas que haviam encontrado o caminho de volta uma para as outras contra todas as probabilidades. O sol se pôs completamente enquanto permaneceram abraçados. E as primeiras estrelas começaram a aparecer no céu escuro. Era o fim de um dia, mas também o começo de algo novo. Uma família reconstruída. Mais forte por ter sido testada. Um amor que sobreviveu a 3 décadas de separação. E a prova de que algumas conexões são tão poderosas que nem o tempo, nem a distância, nem as mentiras mais elaboradas conseguem destruí-las completamente.